Olá, segundo ano, tudo bem? Nós vamos continuar estudando os princípios tributários, os princípios de processo civil, né? Os princípios da parte geral do processo civil. Eu lembro que eu evitei a palavra princípios constitucionais, embora todos que a gente esteja vendo e que vamos continuar a ver, pelo menos nessa aula, eles tenham de fato sede, base e fundamento constitucional. Mas hoje o nosso Código de Processo Civil traz também certos parâmetros que são entendidos pela doutrina como verdadeiros princípios. Daí eu preferi falar em princípios de processo civil do que essencialmente princípios constitucionais. O próximo princípio que a gente vai ver é o princípio da inafastabilidade de jurisdição, também previsto no artigo 5º, inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que é o artigo que elenca a grande parte dos princípios constitucionais. Esse princípio da inafastabilidade da jurisdição nos remete à própria ideia de jurisdição e à própria ideia de ação. Nós vimos que um dos elementos fundamentais do processo civil, ao lado do processo, da lide, são a jurisdição e a ação. O que nós vimos é que o Poder Judiciário ele é inerte, ele só atua em razão de uma solicitação, daquilo que ele chama de apresentação da demanda. Nós vimos que a parte, portanto, que necessita de invocar essa atuação do Estado, essa atuação jurisdicional do Estado, ela movimenta o que nós chamamos de direito de ação, que é esse direito de buscar do Poder Judiciário alguma solução para o seu litígio, para a sua crise. De modo que o que se faz, o que se diz nesse princípio é que ninguém, nenhuma norma pode, a priori, sem nenhum critério ou motivo razoável, e a Constituição nos dará as balizas para que hajam motivos que podem eventualmente influir nisso. Então, a priori, não se pode estabelecer nenhum impeditivo ao exercício do direito de ação. Portanto, nós temos uma ideia geral de que a todos, brasileiros ou não, é possível e garantia constitucional o acesso à jurisdição, o acesso ao Poder Judiciário, portanto, a busca de uma solução através da intervenção do Poder Judiciário. É evidente que, dentro dessa ideia de inafastabilidade da jurisdição, há determinadas ações que a própria Constituição estabelece algumas restrições. Basicamente, restrições relativas à legitimidade para propor essas demandas. É o caso, por exemplo, da ação direta de inconstitucionalidade, ou da ação declaratória de constitucionalidade, ou da ação de formação de súmula vinculante. Todas essas modalidades de ações judiciais e, portanto, de busca do Poder Judiciário são restringidas a um determinado e pequeno grupo de pessoas. De modo que não são todas as pessoas que podem ingressar com todas e quaisquer ações. Há alguns requisitos constitucionais que restringem esse acesso a um grupo de pessoas. Outra coisa, não é porque há inafastabilidade da jurisdição que necessariamente nós colocamos em segundo plano aquelas modalidades alternativas de solução de litígio. Ou seja, o Brasil reconhece e o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade das leis que garantem que partes, sem que haja restrições legais, no bojo dos seus contratos, em igualdade de condições, estabeleçam as chamadas cláusulas de compromisso arbitral. Essas cláusulas, como nós já vimos, são aquelas que exigem que as partes de um contrato, quando forem litigar, optem exatamente pelo modelo arbitral e não estatal de solução de litígios. Não há como reconhecer que essa cláusula é inconstitucional por conta desse princípio. Esse princípio, portanto, não inviabiliza a colocação dessas cláusulas. Agora, se uma das partes resolve, mesmo com a existência dessa cláusula, ir ao judiciário, o juiz não pode, de antemão, só com a manifestação do autor, renunciar à sua própria competência para julgar aquela ação. Por quê? Porque a mesma lei que garante a validade da cláusula determina que, se ambos os contratantes renunciarem à cláusula, então o poder estatal, a justiça, não pode negar jurisdição a esta lide. De modo que, quando alguém ingressa em juízo com uma lide, mesmo que o juiz veja que no contrato exista uma cláusula de compromisso arbitral que em tese levaria a lide para um tribunal privado fora da justiça, o juiz não pode declarar extinto o processo.
ele tem que mandar citar o réu. E se o réu, na sua defesa, se cala sobre a cláusula e, portanto, dá a sua anuência à continuidade do processo na justiça, então o processo continuará na justiça e então os dois, de comum acordo, renunciam à validade daquela cláusula. Portanto, a inafastabilidade da jurisdição não significa, portanto, inviabilização do procedimento alternativo que é a mediação privada, o processo de arbitragem privado também. Outra coisa, é evidente que o próprio sistema processual estabelece uma série de pressupostos e condições, que é basicamente a matéria do primeiro semestre inteiro, sem os quais nós não teremos uma decisão de mérito, ou seja, quando a gente fala em inafastabilidade da jurisdição, a gente tende a imaginar que todo mundo tem, além de direito a entrar com uma ação em juízo, também tem direito a uma solução que realmente resolva a lide. Entretanto, para que haja uma sentença de mérito, é preciso que o processo preencha uma série de requisitos, de modo que, na ausência do preenchimento desses requisitos, nós poderemos ter um processo que se extingua sem uma análise de mérito, ou seja, as partes terminam o processo sem saber com quem está a razão, porque o Poder Judiciário ele exige uma série de requisitos para que um processo tenha o seu mérito julgado, ok? O próximo princípio é o do devido processo legal, em inglês Due Process of Law. É um princípio muito antigo e que determina que o processo civil ele vai transcorrer dentro de uma regularidade formal previamente fixada por lei, ou seja, o processo seguirá um rito, um mecanismo já conhecido pelas partes. Portanto, o juiz e partes têm que conhecer o mecanismo processual que se submeterão e exige-se que esse rito seja aquele de acordo com o previsto na lei. De modo que não se pode transbordar os limites das regras processuais. Não se pode criar um rito próprio. Nós devemos cuidar para que o rito legal, o devido processo legal, seja respeitado, cumprindo-se os artigos que tratam deste rito aqui. Hoje, inclusive, se fala que mais do que um processo formalmente regular, que preencha todos os requisitos formais, é preciso que a gente tenha também um processo justo, de modo que, voltando lá um pouco no princípio da igualdade, o rito deve garantir que ele não só seja feito de modo formalmente correto, mas também que identifique uma igualdade, uma justiça no tratamento entre as partes. Portanto, é esse o formato básico desse princípio do devido processo legal. E por fim, na aula de hoje, o princípio da publicidade dos atos judiciais, também lá no artigo 5º, inciso 60 e no artigo 93, inciso 9º. Portanto, 2 artigos da Constituição fazem menção a esse princípio. O que significa dizer que, salvo naqueles processos em que o Código de Processo Civil impuser um sigilo dos autos, casos vinculados, por exemplo, ao direito de família ou a determinados atos que sejam vinculados à garantia de intimidade, o processo deverá ser público. Público significa acessível a qualquer cidadão. Público que garante democracia no Poder Judiciário. Público que garante fiscalização dos atos judiciais. Portanto, a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. Tá bom? Ok, abraço para vocês.